Você já se perguntou alguma vez o que difere um reino, um império e uma dinastia? Com certeza você já deve ter tido essa dúvida, inclusive eu já tive essa mesma curiosidade, e no vídeo de hoje, iremos descobrir o que diferencia um rei e um imperador. Primeiramente começaremos com os reinos, o sistema menos complexo. Um reino é tecnicamente qualquer sistema político, como um país, mas às vezes pode ter mais que um país sob seu domínio, governado por um monarca. As monarquias nos séculos passados eram quase todas absolutas, embora na realidade o governo deveria se manter bem sob os olhos do povo, e os encargos do governo exigiam um conselho confiável de figuras próximas, normalmente parentes, mas também amigos e companheiros, idealmente responsáveis nos seus respectivos cargos. Embora existam graus de absolutismo, a maioria está sujeita a forças não necessariamente sob o controle do rei, como os eunucos do palácio que controlavam o fluxo de informações, ou o monarca poderia ser até mesmo um fantoche por falta de influência ou caráter de liderança. Para o bem ou para o mal, a família de um rei, ou outras figuras que atuaram como regentes, podiam estar servindo no melhor interesse do monarca, ou interesse próprio. Um reino é um país ou área governado por um monarca, um rei ou rainha, que toma decisões que afetam todo o país. Um reino pode ser uma parte de um império, onde o imperador pode delegar o controle de um determinado território a qualquer um de seus parentes ou aliados. O reino geralmente controla um território menor que um império, sendo formado geralmente por um único país, com algumas exceções obviamente. Além disso, a sucessão costuma ser hereditária, ao contrário de um império, onde por exemplo no Império Romano, os sucessores muitas vezes foram alguém que não era da família do imperador, que acabou sendo adotado devido à sua grande capacidade política ou militar, para suceder o atual imperador. Em um império, o imperador geralmente se vê governando outras entidades políticas identificadas como reinos, onde os romanos foram especialistas nisso. Muitas vezes eles conquistavam um reino, e mantinham a família real ainda no poder como vassalos. O que tornou a China um império, em vez de apenas um reino, por exemplo, foi em parte por ter um rei acima de outros reis, ou, no caso de Qin Shi Huang, a efetiva falta de quaisquer outros reis, ou chamar seus súditos mais poderosos de reis. Roma, muito antes da época de Augusto, tinha todas as características de um império. A única diferença real era que ela basicamente tinha uma mudança anual de 2 reis, os quais chamamos de cônsules. Enquanto Roma vivia sob uma república, ela controlava as políticas externas dos súditos italianos, e, mais tarde, ultramarinos, onde ela deixou grande parte do Mediterrâneo sob domínio romano. Então, para resumirmos, vamos dar um exemplo. Um reino é onde o pai controla a família, enquanto um império é onde um pai, como chefe de família, controla várias outras famílias. Curiosamente, isso também serve para a definição de uma dinastia, que é simplesmente uma série de governantes que vêm todos da mesma família. A história política da China está claramente categorizada em dinastias. Para Roma ocorre o mesmo, mas é menos bem organizado, pois várias famílias tomaram conta do poder em Roma. As cidades-estado gregas que operavam sob tiranos não são normalmente consideradas monarquias, pois tendiam a não ter linhas de sucessão familiar estáveis ou claras, onde as sucessões podem mais frequentemente ser o resultado da derrubada do tirano e a substituição por outro. Roma estava repleta de muitas linhas de dinastias instáveis, em alguns casos como o ano dos 4 imperadores. Você tem, como o título indica, um único ano em que 4 indivíduos foram sucessivamente proclamados César. Mudanças frequentes de poder tendem a resultar em falta de estabilidade política, e isso aconteceu muito em Roma, onde muitas vezes a ambição falava mais alto que o bem do império. As dinastias abrangem gerações de governantes da mesma família, e uma série de dinastias pode constituir um reino ou império. Podemos dizer então que um reino é geralmente formado por pessoas da mesma etnia e culturas semelhantes em um estado monárquico comum. Já o império pode ser um conceito de expansão constante, como por exemplo o Império Romano e o Império Português, que foi um império mais próximo dos nossos tempos. Por isso o Brasil, que era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, se tornou um império após a independência sob Dom Pedro I. O Brasil tinha todos os requisitos para ser um império. O seu território vasto, com várias culturas diferentes, fazia que o Brasil tivesse os requisitos para ser proclamado um império.
Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.